Vamos reescrever? Reescrever é sempre uma habilidade que você tem de saber ou tem de ter para fazer a prova da FCC. Então, a minha dica do dia para a sua prova do TJ Paraná é sobre reescritura, questões que pedem que você reescreva fragmentos do trecho. Vamos comigo? Pode aparecer o termo reescritura ou reescrita ou paráfrase, tanto faz, são todos sinônimos. E o seu enunciado vem assim: há um trecho, mas a gente sempre vai ler o que a banca está querendo antes de ler esse trecho do texto que está na questão. Essa é a dica também. Não vai lendo, porque ele começa assim: releia o seguinte trecho. Não, não releia nada. Você, antes de reler, queira saber o que ele quer de você. O que ele quer de você está aqui, ó, depois do trechinho. Uma redação alternativa para a frase acima, em que se mantém a correção e o sentido, está em. Então, ele quer uma reescritura, e ele quer uma reescritura com finalidade dupla, correção e sentido. Então, a gente vai montar as tabelinhas. Essa tabela é muito comum, ela vai aparecer não só nas questões de reescrita, como também nas questões de redação. Só que lá na redação ele queria clareza, ele quer clareza e correção. E aqui ele quer correção e sentido. E aqui eu tenho um ponto de partida, que é esse trecho original. Eu tenho um trechinho original, que eu vou chamar de TO. Eu tenho um trecho reescrito, que cada uma das alternativas está me dando um trecho reescrito, A, B, C, D, E, e eu tenho de analisar a correção e o sentido. Comece pela correção. Os erros gramaticais são mais palpáveis, são mais visíveis. A banca adora explorar erros de pontuação, de concordância e de regência, então já fique atento. Como ele quer correção e sentido, eu começo da correção. Se houver um único erro, eu já paro e já marco errado. Vamos comigo. Não se pode negar que se vê ainda hoje muitos acontecimentos. Já parei. Que se vê em... E aí sai o acento. Muitos acontecimentos são vistos. É o sujeito. Há um erro, então já não é esta. B. Ao analisarmos a história da humanidade, embora vemos que ela é menos cruel e sórdida hoje, há tudo de ultrajante que acontece. Primeiro que não tem sentido isso aqui. Eu não preciso nem confrontar com o sentido do trecho original, porque nem faz sentido. E aqui também é um erro. Esse embora é uma conjunção de natureza concessiva, e as conjunções concessivas pedem o verbo no subjuntivo e não no indicativo, embora vejamos. Então, também há um problema de correção. Pula. C. Tendo em vista tudo de ultrajante que acontece, vê-se que a história da humanidade a ser analisada, dois erros de pontuação. Isso aqui é uma oração substantiva, esse que é uma conjunção integrante, essa vírgula está separando a conjunção integrante do resto da oração. E essa outra vírgula está separando o sujeito, a história da humanidade, é menos do predicado. Então, a erro de pontuação já é suficiente, já parei. D. A despeito de tudo de ultrajante que acontece, percebe-se, ao se analisar a história da humanidade, que atualmente ela é menos cruel e sórdida. Não há erro algum. Aí eu paro, vou confrontar o sentido agora? Não, vou ler a alternativa E. Se houver erro gramatical, eu já sei que a D é a minha resposta. Vamos para E? A história da humanidade, ao ser analisada, demonstra que hoje, devido a tudo... Já parei, essa crase aqui não existe. Então, é claro que agora eu vou confrontar o sentido. Vou analisar aqui. Quando analisamos a história da humanidade, vemos que ela é menos cruel e sórdida agora, apesar de tudo de ultrajante que acontece. A despeito de tudo de ultrajante que acontece, percebe-se, ele substituiu o apesar de por a despeito de, que dá valor de concessão. Percebe-se, ao se analisar a história, ele substituiu quando por ao mais infinitivo, que dá a ideia de tempo. Então, tá tudo certo.
Essas questões são muito parecidas com essas questões de reescrita, com as questões de redação. Só que lá na questão de redação, você, em momento algum, tem um trecho original para confrontar o trecho reescrito. Então, basta avaliar só as alternativas. E aqui tem esse joguinho. Vou falar, não é um jogo de 7 erros. Um erro basta para a alternativa estar errada. Vá treinar e muito esse tipo de questão. Um abraço, bons estudos!